Olá pessoal, nos últimos vídeos conversamos sobre o projeto Innerplay e falamos um pouco sobre o Visual Law. Hoje nós vamos voltar a esse assunto para dar uma dica sobre como criar percepção visual e com isso aumentar o poder de convencimento com o uso da facilitação gráfica. Muitos acreditam que percepção é apenas uma experiência espontânea, é apenas um processo passivo de exploração de uma realidade externa. Muitos dizem que, por exemplo, vão ao cinema porque querem relaxar a mente, porque não querem pensar em nada, querem só entretenimento. Mas percepção é, na realidade, uma atividade cognitiva, que consiste em acomodar o estímulo material externo em modelos mentais estruturados, chamados por Arnhem de conceitos visuais ou categorias visuais. Um objeto, ele somente é realmente percebido na medida em que ele se encaixa em alguma forma organizada de pensamento. Forma organizada, mas simplificada de pensamento. Uma forma é, na realidade, um conceito, ela é uma estrutura simplificada de raciocínio que você pode estar recebendo sem que você esteja realmente consciente disso. Não é que exista uma espécie de banco de dados ou banco de imagens que é transmitido por gerações hereditariamente. Mas existem, a grosso modo, figuras arquétipicas de linguagem visual. São formas primitivas do inconsciente coletivo que são chamados por Arnhem de categorias visuais ou conceitos visuais. Logo, quando você cria um elemento visual em um documento jurídico, o que você pretende com isso é direcionar o usuário ao padrão de pensamento, ao modelo mental, à estrutura de raciocínio cognitiva que vai dar suporte ao seu argumento. Por isso é que se coloca uma imagem numa peça processual, num contrato, porque queremos compartilhar a mesma visão, o mesmo universo mental. O Visual Law, ele explora isso, alinhando formatos de apresentação gráfica para coincidir com alguns padrões de reconhecimento visual, que vão suportar e dirigir a compreensão do usuário no sentido querido pelo interlocutor. Usando o formato gráfico certo, conseguimos guiar as pessoas a apreciar o mesmo padrão de pensamento que vai dar suporte ao seu argumento, ao seu propósito. Ocorre que esse compartilhamento de ideias é, na realidade, apenas um compartilhamento de estrutura, é uma simplificação do raciocínio. É apenas um modelo que não se confunde com a realidade, que não se confunde com o argumento. Veja, por exemplo, que o mapa ele não é o território. O mapa é um modelo ilustrado e simplificado de uma realidade física, que por aproximação ele é em alguma medida útil para você sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas o mapa ele é apenas um desenho simplificado. Toda estrutura gráfica é um modelo simplificado. Ele destaca algumas coisas para dar suporte ao seu argumento e deixa outras coisas menos evidentes. Então é preciso escolher o formato que ajude a ver justamente aquilo que precisa ser visto. É preciso alinhar. A falta de alinhamento da forma do desenho com o conceito visual que você defende pode gerar o resultado inverso, ou até mesmo gerar um resultado engraçado. A forma gráfica, ela é um conceito, ela é uma estrutura de raciocínio bastante simplificada. Ela traduz um pensamento básico e incompleto. Essa estrutura de pensamento, ela vai ser preenchida com outras informações pelo usuário, de acordo com o background de quem vê, de acordo com as experiências únicas e pessoais desse usuário. A escolha do formato gráfico errado, ao invés de dar suporte ao argumento, pode levar a uma simplificação excessiva desse mesmo argumento, especialmente se for um argumento complexo, e ainda pode levar a um resultado de convencimento bem diferente do que se imaginava no princípio.
Essa forma ou esse gráfico, ele pode não ganhar ressonância na outra pessoa. Essa pessoa pode preencher essa estrutura de forma de acordo com o background dela, de acordo com as experiências pessoais dela, levando a comunicação a coisa diversa e levando a um convencimento em sentido contrário ao que se pretendia no início. Então imagine essa imagem aqui, cujas setas convergem para um quadrado no centro. Essa figura, ela transmite a ideia de convergência. E essa mesma figura pode ser utilizada para exprimir um argumento de prova indiciária, no sentido de que os elementos indiciários convergem para a aceitabilidade de uma conclusão. Esse argumento é complexo e não é pacífico na doutrina. Mas muito bem, vamos ficar com essa figura. Essa mesma figura de convergência pode levar a outras conclusões que nada têm a ver com prova indiciária. Podemos utilizar essa figura para ilustrar eleições. Nós sozinhos e de forma aleatória, não combinada, mas participando de um mesmo evento chamado eleições, contribuímos para a eleição de um presidente, convergimos para a eleição de um presidente. Para um chefe de cozinha, essa mesma figura pode ser utilizada para ilustrar uma receita de bolo. Trigo, ovos, açúcar, farinha são elementos separados, mas convergindo, formam uma receita de bolo. Enfim, aquela figura de setas significa convergência. Ela transmite bem essa informação simples, simplificada. Mas essa mesma forma pode significar diferentes convergências para diferentes finalidades. Por isso que a escolha do formato errado de apresentação, ao invés de dar suporte ao que você estava falando, pode simplificar demais o seu argumento ou não estar alinhada ao padrão mental visual que vai ressoar no seu interlocutor. O visual law, ele não é ornamental. Ele deve transformar a argumentação e esclarecer pontos de comunicação de uma forma elegante. Se bem utilizado, ele pode gerar uma estrutura similar a um conceito mental e, com isso, facilitar a comunicação e a persuasão. Mas se não estiver alinhado, ele pode não ressoar do jeito que imaginávamos e pode até gerar o efeito inverso. Então, hoje conversamos um pouco mais sobre Visual Law e sobre retórica visual. Convido a todos a seguirem a página para acompanhar as discussões sobre processo, compliance e legal design.